Opa meu chapa tranquilo, me diz uma coisa, puxaria ruim se do nada 5 waifuzinha começassem a correr atrás de você querendo você só para elas. Comenta aí o que você acha dessa situação e bora ver o que rolou. O nosso querido protagonista foi pego de surpresa pela waifuzinha da calcinha dizendo que estava apaixonada por ele, então ele pergunta se a mina tem certeza disso, pois ela tá meio emocionada, ela até se parece com alguns que recebem apenas um oi e já se apaixonam. Continuando, ele diz que todos têm seus próprios sentimentos e prazeres e ficar sem a roupa de baixo seriam 2 prazeres dela, então ela explica que foi um mal entendido e acabou esquecendo de colocar o vento, acaba levando a calcinha e toda envergonhada ela corre. Nesse episódio temos a abertura, é aquela abertura típica de anime de romance, mas achei bem legalzinha. A partir daí a vida do prota vira de cabeça para baixo, pelo menos para ele é assim. No caminho para a escola foi uma desgraça por conta de todos aqueles encontros. Agora na volta para casa ele vai ter um monte de surpresa, começando pela menina dos cachorros que apareceu atrás dele. Ele até se assusta achando que era aquele cão tarado de novo, o coitado ficou com trauma, então os dois sentam para conversar e a mina de enrolação, mas ela toma coragem e diz que está apaixonada por ele, pois o cara se sacrificou por ela, mas na verdade ele nem pensava em ajudar, só deu azar que o cão foi atrás dele também. Então no meio dessa conversa chega a professora correndo e pede pro Leque ir com ela. A mina simplesmente leva ele para o beco dizendo que não tem tempo para explicar e já mete um abraço com chupão. Depois passam 2 caras que provavelmente estavam atrás dela, ela fez aquilo para fugir deles, mas acabou gostando tanto que continuou chupando o pescoço do garoto. O prota acaba não aguentando a pressão e quase desmaia ali mesmo, mas então ele pergunta quem são aqueles manos. Ela disse que um cara tá tentando conquistar ela e mandou os seus subordinados atrás dela. Na real nunca vi alguém tentar conquistar uma mina sequestrando ela, mas tudo bem. Aí o prota fala que ela deveria fazer aquilo com alguém que ama e adivinha só o que ela responde, que também ama moleque. Então ele já entra em desespero falando que são professora e aluno. Ela disse que tanto faz e joga seu encanto para cima dele e ele sai correndo. Nisso a outra menina avista ele, ela coloca um vestido que não faço ideia de onde tirou e dá um mega pulo para cima do protagonista. Ele corre de novo e tenta ignorar, mas ela vai atrás dizendo que ele não pode ignorar uma modelo. Aí ele lembra que o amigo dele tinha dito que ela era modelo em outro país, então percebe que há um monte de pôster dela nos prédios, um negócio daquele tamanho, e ele não tinha visto. Então ela explica que aquela roupa não é para um ensaio de fotos, mas sim para o casamento dos dois. Depois de muito papinho ele finge aceitar e pede para ela fechar os olhos para poder beijar, então o moleque só dá no pé largando ela sozinha. No caminho a mina do sutiã aparece dizendo que precisava da assinatura dele ou apenas do nome. Na real ela estava disfarçada para tentar fazer ele assinar um documento de casamento, então ele acaba lendo e não assina. Ainda por cima descobre que ela, uma coisa que eu achei doido essa mina fazer foi esconder esse headphone embaixo do boné. Então na hora que ele tava indo embora aparece um robô tarado, pega o sutiã dela novamente. Curioso que geral é pervertido menos o próprio protagonista. Finalmente ele chega em casa e quando vai entrar as 5 meninas estavam lá esperando. Minha dúvida é como elas chegaram antes dele, mas então elas pedem para ele ouvir uma mensagem do seu pai. Ele diz que essas 5 são pretendentes para ser a noiva dele e ele terá que escolher apenas uma ou ficará sem nenhuma delas, e agora todos vão morar na mesma casa. Então as minas já começam a brigar para ver quem vai fazer o jantar ou dar banho nele. Ele fica puto e diz que vai mandar todas embora. Aliás, na casa dele só tem 3 quartos, mas aí elas dizem que tem 6. Quando ele vai ver, a casa simplesmente aumentou de tamanho. Como que isso aconteceu ninguém sabe, nem o anime explicou, e na verdade aquela informação do primeiro episódio estava certa. Essa personagem na real é homem mesmo, por mais que tenha tudo para parecer mulher, é homem, pois no diálogo prota diz que era o único homem. Aí ele disse que também homem, então eles conversam de como vão funcionar as coisas, mas logo depois começam a disputar tudo, não deixam ele comer ou tomar banho em paz, até que ele decide ir dormir. E chegando no quarto ele procura em todo canto para ver se não tem nenhuma menina escondida. Ele não acha ninguém, mais ao deitar simplesmente aparece a professora no teto. A mulher virou até uma aranha para se esconder do cara. Aí o prota fica muito puto e fala para elas irem embora. Elas ficam pedindo desculpas, falam que não vão mais aborrecer ele, então se elas não vão embora ele é quem vai. Ele chega até um certo lugar e fica pensando. Nesse momento chega a waifu da calcinha, ela começa a dizer que mal sabia como ele era, pois quando recebeu a proposta de ser uma noiva sabia apenas o nome do prota. Então eles ficam naquele papo, não chove nem mole. No final a mina faz o cara mudar de ideia, então ele perdoa todas elas e agora vão morar juntos. Com isso o episódio acaba. Se inscreve.